Oi, maravilhosa! Como é bom estar aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu quero começar com... Deixei essa música de fundo aqui para a gente começar com uma oração. Pedir que Deus nos abençoe no início dessa tarde, abençoe as nossas decisões, aquilo que precisamos agir em direção a nós mesmas, aos nossos sonhos, aos nossos ideais. Que nesse momento a bênção desse Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós. Que Ele nos dê a graça do poder da decisão, daquilo que nós precisamos ir além. E que Ele possa abrir portas que estejam ainda fechadas para nós, portas que ainda nós não enxergamos, nós ainda não conseguimos ver, mas que Ele nos abençoe. Que haja sobre nós essa ação do Espírito Santo de nos mover na direção que Ele tem para nós. E que Ele nos abençoe nessa tarde, abençoe a nossa vida, o nosso coração. Nós queremos, Senhor Deus, que sobre nós esteja a sua paz, esteja a sua presença e o Teu Espírito Santo a nos guiar. Que nós possamos ser mulheres, homens, cheios da Tua presença e que possamos acessar o melhor que o Senhor tem para nós. Coloque assim no seu coração essa decisão. Eu decido acessar o melhor que Deus tem para nós, que Deus tem para mim. Eu decido acessar o melhor que Deus tem para mim. Que alegria ter você aqui comigo nesse dia. É algo muito especial nessa live que eu preparei aqui com muito carinho e oração, porque eu creio que Deus quer movimentar você. Deus quer movimentar você para um novo tempo, para um novo recomeço, para um novo momento na sua vida. E hoje o nosso tema é direto e é profundo. Toda travessia começa com uma decisão. Toda travessia começa com uma decisão. Não tem como ser diferente. Eu preciso decidir agir. Eu preciso decidir sair do lugar. Eu preciso decidir atravessar. Então, tudo que você vai viver na sua vida a partir de agora, você precisa entender isso, que começa com uma decisão. Eu não fazer acontecer também é uma decisão. Eu não querer também é uma decisão. Então você precisa entender que a escolha é sua. Aquilo que você decide fazer, aquilo que você decide viver, define como será a sua travessia ou não. Como fazer a travessia ou não na sua vida. Eu quero começar te perguntando assim, ó, você tem vivido assim por condições na sua vida ou por decisões? Você tem vivido, vou te explicar melhor. Você tem vivido por condições no sentido assim, quando você está prestes a realizar algo, você começa colocando condições na sua vida? Você condiciona a sua decisão, a forma com que você se encontra, a maneira com que você está vivendo, como tem sido a sua vida? Você tem vivido por condições ou por decisões? Não, eu não vou fazer isso agora, porque a minha vida tá assim, porque eu estou me sentindo dessa forma, eu vou esperar tal coisa. Sabe quando a gente começa a colocar condições na nossa vida? E aí a nossa vida profissional fica da mesma forma, ou pior, ou piora. A nossa maternidade fica da mesma forma, ou pior. Aquilo que estamos vivendo, nós nos colocamos nas condições que nós estamos. Quando, na verdade, nós não podemos olhar para a condição. É claro que nós temos que ter cautela, mas nós precisamos ter tomada de decisão. Eu não posso tomar como condição a forma com que eu estou e permanecer nessa forma. Eu tenho que ter a decisão de sair dela. Olha lá, oi Vanessa. Com certeza por condições. Pois é, nós somos assim. Nós colocamos condições nas decisões que vamos tomar, até, já reparou, até para ir ao médico. Nós levantamos, às vezes não estamos muito bem, daí nós nos condicionamos assim, eu vou esperar um pouquinho, vou tomar um remedinho aqui, vou isso, vou aquilo, e nós colocamos condições para deixar de fazer tal coisa, para acessar determinadas coisas. Nós vivemos muitas vezes por condição. E muitas vezes nós esperamos a vida melhorar.
nós esperamos as portas se abrirem, nós esperamos as emoções se alinharem, o dinheiro aparecer, mas a verdade é, a travessia começa quando você decide atravessar. Pensa você de frente com uma ponte e você tem que atravessar essa ponte para você acessar o outro lado. A travessia começa quando você está lá no início da ponte e você decide, eu vou atravessar. É ali que começa a sua travessia. Na vida é assim. Você quer uma mudança na sua maternidade? Decida mudar. Você quer uma mudança nos seus relacionamentos, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento amoroso, naquilo que você está vivendo? Você tem que decidir agir. Você quer uma mudança na sua vida financeira, na sua vida profissional? Não dá mais para você ficar voltada para a condição. Você precisa tomar a decisão de agir. A verdade é essa, a travessia só começa quando você decide atravessar. Você pode até olhar a ponte, você pode até conseguir ver o final da ponte, mas a travessia vai começar quando você decidir e tomar a decisão de sair de onde você está e ir para o outro lado. E eu quero te lembrar com todo amor no coração. Você não precisa estar pronta para atravessar. Muitas vezes você vai ter medo para dar o primeiro passo, mas você precisa estar decidida em ir. Você precisa estar decidida em avançar. As coisas vão acontecer dessa forma. Muitas vezes você vai sentir medo, você vai sentir angústia, você vai sentir insegurança, mas eu não posso me condicionar a esse sentimento de medo. Eu não posso me condicionar a esse sentimento de insegurança. Eu não posso me condicionar a uma situação que eu vivi. Eu preciso estar pronta para dar o primeiro passo. Você só precisa, entenda isso. Estar decidida. Talvez eu não consiga nem ver o outro lado ainda, mas eu preciso estar decidida. Porque a decisão é que abre o caminho, não é a condição. Da forma com que você se encontra, do jeito que você está, hoje eu estou muito cansada, não vou fazer isso, hoje eu estou muito cansada. E aí você vai procrastinando, você vai deixando para depois aquilo que você tem que fazer hoje. Aquilo que você tem que fazer agora. Então a decisão é que vai abrir o seu caminho. A decisão de ir para outro lado é que vai levar você até ele, é que vai gerar uma mudança na tua vida. Não é a condição. E eu preciso te lembrar disso, que você não precisa estar pronta para dar o primeiro passo. Você só precisa estar decidida. A palavra de Deus, ela nos ensina o tempo todo. E o tempo todo nós conseguimos ver isso na palavra. O poder que a decisão tem. Que a travessia só começa quando você decide atravessar. Na palavra de Deus nós conseguimos ver isso. A Bíblia nos ensina isso. Deus, ele só abre o mar vermelho depois que o quê? Que Moisés decide o quê? Obedecer. Antes disso o mar não se abriu. Mas quando ele decide obedecer, o mar se abre para que ele possa atravessar junto com todo o povo. Jesus, ele cura muitos, porque esses muitos decidem se aproximar dele. Como a mulher do fluxo de sangue. Por que Jesus curou ela? Porque ela teve a ousadia de enfrentar a multidão, de sair de onde ela estava, de tomar a decisão e de não viver com a condição. A condição dessa mulher era o quê? Ser excluída da sociedade, estar longe de todos e viver na sua miséria, viver com o seu fluxo, viver com a sua enfermidade física, espiritual e emocional. Essa era a condição dessa mulher. Ela decide sair da sua condição de vida e atravessar. Partir para a travessia, mas a travessia dela começou no poder da decisão, quando ela decide sair de onde ela está. Se eu tocar na orla do manto de Jesus, eu vou ser curada. Então ela vai e toca. Entende? Nada acontece enquanto você permanecer na condição. Nada acontece enquanto você espera a condição ideal. Muitos de nós não saímos do lugar porque nós ficamos esperando a condição ideal, o momento ideal,
o tempo ideal, o tempo isso, o tempo é favorável, isso e aquilo, e a gente vai colocando, sabe o que? Historinhas para nós mesmos, para que a gente não saia do lugar. E nada acontece enquanto você espera a condição ideal. Você precisa viver o real. É dessa forma que você está, é dessa forma que você vai. Tudo muda quando você se move pela fé. A fé nos leva a isso. Tudo muda quando eu decido. Quando eu tomo essa decisão. Sabe por que esse poder da decisão é tão importante? É tão importante para nós? Porque a estagnação, você está estagnada na sua vida. Pode perceber, eu vou falar isso para você, você vai se olhar e você vai perceber o quanto isso é verdadeiro. Quando você está estagnada, essa estagnação vai gerar em você um cansaço. Um cansaço. Não é um descanso, é um cansaço. Então, às vezes você está parada e isso pode até parecer confortável. A condição que você está, a paradeira que você se encontra é a tua condição. Estar estagnada é a tua condição. E aí você olha para isso vai gerar em você um cansaço tão grande. A alma parada começa a se perder. Então, às vezes você olha para a tua vida e você faz. E você fala assim, meu Deus, parece que eu faço tanto e eu não consigo fazer nada. Parece que eu faço tanto e parece que nada flui. Por quê? Porque você não está indo em direção à decisão certa que você precisa tomar na tua vida. E a alma parada começa a se perder, você começa a duvidar de quem você é, você começa a perder a sua clareza, você começa até a esquecer da mulher que Deus te chamou para ser. Você começa a esquecer. Mas quando você decide mesmo com medo, mesmo sem todos os recursos que você tem, quando você decide, mesmo sem entender tudo, Deus te honra. Deus sustenta e Deus confirma. E aí você entende que a condição que você está não é o requisito que você precisa para avançar. O requisito que você precisa para avançar é só a decisão. Porque nesse processo, Deus honra, Deus sustenta, Deus confirma. Vai, minha filha, é isso mesmo. E Deus vai te honrar. Pode parecer que nessa hora você olha à tua volta e você não vê fluindo, não vê acontecendo. Deixa eu te dizer, aguenta firme. Porque se você já conseguiu enfrentar tudo isso, vai dar tudo certo. Você vai chegar lá. Deus, ele honra, Deus sustenta, Deus confirma. Aguenta firme. Essa é a visão. Tudo começa com a sua decisão. Então, eu te pergunto assim, ó, com todo carinho e verdade, qual a decisão que você já sabe que você precisa tomar e você ainda não tomou, por falta de coragem? Qual é a decisão que você precisa ter, que ainda você não teve? O que você precisa fazer que ainda você não fez? Olhando para a sua vida, olhando para essa área da tua vida, essa área que mais te incomoda. A decisão, ela vai te levantar. A decisão, ela vai te permitir recomeçar. Assim é a decisão. A decisão muda destino. A decisão de pedir ajuda, a decisão de se levantar, como eu disse, a decisão de recomeçar, a decisão de perdoar, a decisão de começar num processo de cura. Qual é a decisão que você tem que tomar? A decisão de ter um olhar minucioso, um olhar estratégico para mim mesma, para a vida que eu estou vivendo, para o meu relacionamento conjugal, para a minha vida profissional, para a minha vida financeira. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Lembre-se, a decisão muda destino. Então, às vezes, você olha para a tua vida e, olhando para a tua vida, você pode pensar assim, meu Deus, mas será que eu nasci só para isso? Quantas mulheres chegam até a mim com esse pensamento? Parece que eu nasci só para isso. Parece que eu nasci para tapar buraco. Parece que eu nasci para apagar fogo. Parece que eu nasci para carregar os outros nas costas.
E na verdade, é o que você está vivendo. É o que você está passando. Você só precisa olhar para aquilo que você está vivendo e decidir ter uma postura de mudança. Para que você possa se fortalecer e saber como você pode fazer pelo outro. E saber ao certo como você pode ajudar o outro. Porque nem força você tem mais. A situação que você se encontra é uma situação onde você não consegue nem ajudar direito os outros. Como é? Como é isso? E sabe por quê? Porque você tem vivido de condição e não da decisão. A decisão vai permitir que você olhe para si mesmo. Que você olhe para sua vida. Que você olhe para você. E tome a decisão de se amar e tome a decisão de fazer acontecer. É muito importante que você entenda que a travessia do que você precisa fazer, do que você precisa acessar, a travessia, o que é a travessia? É você sair do lugar. É você atravessar algo, é você fazer algo. Então, independente da área da sua vida, quando você olha para isso, quando você olha para essa área, o que é que precisa ser feito? Existe uma travessia. Para que eu pudesse chegar até aqui, eu tive que fazer uma travessia. E isso começou com a decisão. Chegou a hora. Eu vou fazer. Chegou a hora. Esse é o momento. Essa é a hora. E não adianta você ficar esperando o momento ideal. Porque o momento é esse. Eu quero te entender. Tá fazendo sentido? Você que tá aqui tá fazendo sentido? A travessia começa com o poder da decisão. Olha que fala, que frase de impacto que precisa existir para a tua vida. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Qual é a área da sua vida que você tem que tomar uma decisão e que ainda você não tomou? Qual é a área da sua vida que você precisa ter um olhar mais carinhoso? Qual é essa área? Toda travessia começa com uma decisão. E deixa eu te dizer, a sua já foi liberada por Deus. Essa decisão, ela precisa estar em Deus, conectada com Deus. Quando você pede a força do Espírito Santo, quando você pede a força do Espírito Santo, você não vive mais da condição, você assume decisões na sua vida. Como é difícil tomar a decisão. É difícil mesmo. É difícil, mas você tem que olhar assim, Vanessa, ó, o difícil me desenvolve. Nunca ninguém disse que foi fácil. Ninguém disse. Vamos voltar lá para essa mulher, né? A mulher do fluxo de sangue. Quando ela olha aquela multidão, sabendo que ela poderia ser banida ali daquele povo, apedrejada. Por quê? Porque ela tinha que ficar isolada da sociedade, ela não podia relar em ninguém. Quando ela olha para aquilo, imagine o medo que essa mulher não teve. Imagine o quanto foi difícil para ela sair do lugar, tomar a decisão de ir lá, tocar na orla de Jesus. Mas quando a nossa decisão ela está conectada em Deus, conectada com a vontade de Deus, quando tem princípio a nossa decisão, a gente precisa analisar isso. Tem princípio, ou seja, é legal, é uma forma correta, é correto eu fazer isso, né? É legalizado isso, essa decisão ser tomada é algo que é bom para mim, é bom para os meus, eu preciso fazer isso, o benefício que vai me trazer, entende? Tem princípio a sua decisão. E aí você olha e fala assim, essa decisão a ser tomada vai me trazer paz? Vai me trazer paz? Então, quando você olha para isso, tem princípio, te traz paz, vem a tomada de decisão. Quando nós nos mudamos de Londrina para cá, para Curitiba, também foi assim. Eu sempre digo que eu sabia que isso um dia ia acontecer, né? De ter que sair de onde você está. Mas eu não sabia, não imaginava que fosse tão rápido. Então, quando nós recebemos isso, foi muito rápido. Quando nós recebemos a proposta de sair de Londrina, foi muito rápido. Vocês não imaginam o quanto.
Nós tomamos a decisão dia 27 de novembro e no dia 6 de janeiro eu estava me mudando para Curitiba. Então, nesse intervalo, você tomar a decisão de tudo, de buscar um lugar para você morar, de buscar escolas para os filhos, eu precisei fazer o fechamento, né, do trabalho onde eu estava, em Londrina, porque eu ainda estava atuando na área da educação. Então, tranquei a minha matrícula em Londrina, a tomada de decisão, decidi fazer a transição de carreira, que já era uma proposta, eu já vinha com essa transição de carreira, já no meu coração, já tinha data para que isso acontecesse, eu tive que adiar isso, e foi mais para frente, e aí, de repente, eu tive que antecipar. Então, a tomada de decisão que eu tive que ter foi muito, muito intensa naquela hora. Gerou medo, gerou insegurança, mas quando nós paramos e analisamos, tem princípio, nos traz paz, nós vamos dar um passo que nós conseguimos suportar, então nós entendemos que era a hora. Então é isso, analisa aquilo que você tem. Não olha para a condição, mas olha qual é o resultado que essa decisão vai trazer na sua vida. Se enxergue, olhe lá na frente e veja. Quando eu tomar essa decisão, qual é o benefício que isso vai trazer para a minha vida? Como eu vou estar ao tomar essa decisão? E visualize você fortemente vivendo a melhor versão de si mesmo com essa tomada de decisão. Isso é muito forte. É muito forte. Eu quero declarar sobre a sua vida. Hoje está um dia tremendo aqui. Eu passei a manhã gravando vídeos, gravando aulas. Tem projetos vindo aí, graças a Deus. Então eu passei a manhã de gravação. E hoje o dia vai ser longo, até a noite com atendimentos. Então, o que faz eu viver isso? É a tomada de decisão. É eu decidir partir para essa área da minha vida, cuidar disso e não por condição mais. E eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo ele possa te encher de coragem naquilo que você precisa tomar de decisão, que você precisa decidir. Seja na tua vida profissional, que o Espírito Santo te enche de coragem para você decidir a melhor parte para você. Que você não viva mais por condições. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que você não viva mais por condições, mas por convicções, por decisão. Eu estou convicta de que eu vou ter essa tomada de decisão na minha vida e de que algo maravilhoso vai acontecer, porque essa decisão que eu tomo hoje na minha vida é conectada com o Espírito de Deus. Eu declaro que você pare de pedir sinais. Pare, comece a dar passos. A gente fica esperando sinais. Escuta, para. É nos passos. Cada passo que você der, você vai ver sinal acontecer. Cada passo que você der, Deus vai te mostrando, vira à direita, vira à esquerda, e vai te mostrando o caminho, e vai te dando sinais no processo. Então eu declaro que você pare de pedir sinais hoje para que você possa tomar a sua decisão. Que você comece a dar passo, porque os sinais virão. Você é filha, você é forte, você é chamada. E hoje você vai decidir atravessar aquilo que for preciso. Aquilo que for preciso. Porque a travessia começa com uma decisão. Com uma decisão. E lembre que eu disse? A sua já foi liberada. Lá no céu, por Deus. Por Deus. Agora é só com você. Se essa palavra falou com você hoje, eu quero que você tome essa decisão e diga assim, ó, eu decido atravessar. Eu decido viver essa travessia. Nessa área da tua vida que você mais precisa. Eu decido viver essa travessia. E eu te vejo do outro lado da travessia. Com certeza. Lindona, foi um prazer imenso estar aqui esses minutos com você. Eu desejo de todo o coração que o Espírito de Deus
abra o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus abra, tire as máscaras, tire aquilo que te impede de ver, de enxergar. Que o Espírito de Deus te encha de alegria, de coragem para tomar a decisão que for preciso para a tua vida. Então, amada, ó, vai com o que você tem. Não espere ter a condição ideal. Seja convicta de que Deus é por você. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Que haja paz em você. Que haja paz no seu coração, nas suas tomadas de decisões. E que Deus possa estar em todas elas. Em todas elas. Lembre-se, se tem princípio e tem paz, é hora de avançar. Um beijo. Deus abençoe. Até semana que vem. Fique com Deus. Tchau, mulher. Decida. Não viva de condição. Viva de decisão. A travessia é a tomada de decisão. Atravessar, ir em frente, seguir é o que Deus tem para você. Fique com Deus. Tchau. Beijo.